Mitos e verdades sobre infertilidade. O que você sabe sobre o assunto? Eu sou a Valéria Ribeiro, fundadora da Orient Medical, e hoje nós vamos gravar o primeiro videocast de mitos e verdades da Orient Medical com a presença do Dr. Fabiano Serra. O Dr. Fabiano é doutor em ginecologia e obstetrícia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Fabiano, seja muito bem-vindo. Você também é membro da Orient Medical e gostaria de começar te perguntando sobre o tema infertilidade. Nós sabemos que é muito importante falar sobre esse tema, inclusive porque a Organização Mundial da Saúde define este tema como a incapacidade de um casal conseguir engravidar ao período de 12 meses de tentativas regulares e sem o uso de anticoncepcional. Isso afeta cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva. Isso é mito ou é verdade? Fala um pouco sobre o assunto. Oi, Valéria. Oi, pessoal que está assistindo a gente no videocast. É um prazer estar aqui com você nesse primeiro videocast, estreando esse videocast. Um prazer falar sobre esse tema. Eu acho que as pessoas precisam de mais informação sobre a infertilidade, que é cada vez mais frequente, né, Valéria? A gente tem visto as mulheres postergando muito esse momento para engravidar e a gente tem visto um aumento de casos de infertilidade. Então, sim, é real a infertilidade quando a gente pega casais que estão tentando conceber durante o primeiro ano de tentativa aí, 15% não vão conseguir, tá? Então, a gente chama isso de uma infertilidade quando tenta 12 meses sem conseguir. É claro que temos que ter a garantia de que estão tendo relações sexuais no período oportuno, da janela fértil, porque às vezes, quando a gente conversa com os casais, às vezes esses casais têm relações sexuais aí uma vez por mês, duas vezes por mês, e aí fica difícil realmente engravidar nessa situação, visto que se não pegar a janela fértil da mulher, não vai engravidar. Sim, tá claro. Mas conta pra gente, é sempre um problema feminino? Jamais, né? Isso é um grande mito, Valéria. Na verdade, quando a gente pega o percentual de causas masculinas e causas femininas, a gente tem que ir meio a meio. Metade dos problemas vai ser relacionado à mulher, metade dos problemas vai ser relacionado ao homem. Mas tem uma coisa interessante, que quando chega um casal pra mim que tá com dificuldade de engravidar, eu nunca trato o problema como de um dos parceiros. Porque a infertilidade ela é conjugal. É o casal que está tentando conceber e é o casal que não está conseguindo engravidar. Então, é claro, às vezes a gente descobre algum problema de um ou de outro, mas não necessariamente a gente vai tratar como sendo uma causa daquela pessoa. Então, existem caminhos para os dois tipos, né? Então, se a causa é da mulher, feminina, a gente tem um caminho, e se a causa é masculina, a gente tem outro caminho. Mas a gente vê muitos homens não querendo fazer um espermograma para avaliar a fertilidade, né? Dizendo que a culpa é sempre da mulher. Nessa sociedade meio machista, patriarcal, essa história toda. Então, a gente vê as mulheres sendo colocadas nesse papel de inférteis, quando, na verdade, às vezes até o problema está realmente com o homem. Fabiano, sobre o que você acabou de falar, essa pergunta ela é recorrente. Com relação à idade, esse fator é uma das causas da infertilidade feminina? Com certeza, Valéria. Na verdade, o que a gente vê é que com o passar da idade, a mulher vai perdendo essa capacidade reprodutiva. Porque os ovários, eles já têm, desde o nascimento, o número de óvulos que essa mulher vai ter durante toda a vida. Então, olha que interessante isso. As mulheres, quando engravidam, aquela menina que está no ventre dessa mulher, ela já tem aqueles óvulos programados desde a vida intrauterina. E à medida que esses óvulos são formados, eles já começam a morrer. Mesmo ali intraútero, durante a infância, na puberdade. Então, ainda que ela não tenha iniciado esse período reprodutivo, esses óvulos já começaram a morrer. Então, é como se a mulher viesse programada para ter um período de fertilidade. E após determinada idade, isso vai caindo. E essa idade que a gente considera o início importante da queda da fertilidade é após os 35 anos de idade. Então, se a mulher já teve filhos, ela não pode ser infértil. Não é bem assim. Existe um negócio que chama infertilidade secundária, que é quando a mulher já teve filhos, ou o homem também, isso não necessariamente é só com a mulher, né? Então, se um dos parceiros já teve um filho, não significa que ele não seja infértil. Porque existem situações que podem surgir durante a vida desse casal, ou de um dos dois, que pode levar também à infertilidade. Então tem infecções, tem doenças como a endometriose, tem homens que às vezes têm uma varicocele. Então tem várias situações que podem diminuir a fertilidade ou levar até uma infertilidade ao longo da vida. Então doenças como endometriose e síndrome dos ovários policísticos
afetam a fertilidade? Com certeza afetam. O que a gente vê? São duas doenças diferentes, completamente diferentes. A síndrome dos ovários policísticos é quando a mulher ela tem períodos anovulatórios, então ela passa muito tempo sem menstruar, e a presença de menstruação é um indício para a gente de que a mulher está ovulando. Então, se a mulher não menstrua, em geral ela não está ovulando, tá? Então é uma coisa meio que quase que obrigatória ali. Se essa mulher tem uma regularidade menstrual importante, então se ela fica 3, 4, 5 meses sem menstruar, e aí desce uma menstruação, e ao mesmo tempo ela tem, por exemplo, sinais de hiperandrogenismo, o que seria isso? A mulher tem muita acne, tem aumento de pelos, tem características fortes da presença do hormônio masculino, né, que seria a testosterona ou outros hormônios androgênicos, que a gente chama. E ainda, se ela tem uma visão ultrassonográfica de ovários multipolicísticos, essa seria a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos. O que acontece? Se a mulher não ovula, ela não consegue engravidar. Sim. Então, essa irregularidade menstrual vai trazer, sim, consequências à fertilidade. Felizmente, a síndrome dos ovários policísticos, eu diria que é uma das mais fáceis de serem tratadas, porque a gente pode fazer uma indução da ovulação, e essa mulher começa a ovular, e eventualmente ela pode até engravidar de forma espontânea com a indução da ovulação. A endometriose, por outro lado, por exemplo, é uma doença que gera cicatrizes dentro da barriga. Além de ser uma doença inflamatória, promove o aparecimento de cicatrizes. E isso pode fazer com que haja uma obstrução da tuba uterina, né? Então, vamos pensar aqui, eu tenho para quem está assistindo a gente aqui, eu tenho o ovário aqui, eu tenho uma trompa e aqui está o útero. Eu preciso fazer uma ligação da saída aqui do ovário para chegar até o útero, esse óvulo, né? Então, geralmente o óvulo ele é fecundado nesse caminho, nessa tuba uterina aqui. Se nesse trajeto eu tenho uma obstrução, não vai haver o encontro do espermatozoide com o óvulo. Sim. Né? Então esse processo ele é necessário para que aconteça a concepção. Então se a mulher tem uma endometriose grave, eventualmente ela não vai engravidar. Agora, toda mulher que tem endometriose não engravida? Isso é mito. Tá? Então, quando a gente fala de infertilidade, 50% das mulheres com endometriose, mais ou menos, vão ter alguma dificuldade para engravidar. Mas não são todas. Tem mulher que, inclusive, tem endometrioses graves e engravidam facilmente. Super claro, Fabiano, foi uma aula. Voltando à questão da idade, a idade só afeta a fertilidade feminina? Não, outro grande mito, né? Hoje já se sabe que com o passar da idade dos homens, especialmente após os 50 anos, existe uma queda importante da fertilidade masculina também. Então essa história de que a culpa é sempre da mulher, ou só a mulher que perde fertilidade, é um grande mito. É claro, os homens, a gente já viu homens aí de 80 anos, pais, etc. Então é claro que os homens mantêm uma fertilidade por mais tempo, mas isso não significa que a fertilidade ela é igual de quando eles tinham 20 anos. Eles têm uma fertilidade diminuída assim ao longo do tempo. E sobre as infecções sexualmente transmissíveis, podem causar algum impacto e causar infertilidade? Olha que interessante, eu vou fazer o gancho aqui da endometriose. Você lembra que a endometriose faz cicatrizes e fazem aderências e podem obstruir a tuba? As doenças inflamatórias pélvicas, que são essas infecções pélvicas femininas, o que elas podem fazer? Elas podem fazer com que as bactérias atinjam essa tuba uterina e também, durante esse processo inflamatório, durante esse processo cicatricial, também formem aderências. Às vezes a tuba uterina, inclusive, ela fica dilatada, um quadro que a gente chama de hidrossalpinge, até por conta dessa história de infecção anterior. E se a tuba não funciona bem, existe a possibilidade de não haver o encontro do óvulo com o espermatozoide e, portanto, não haver a concepção, não haver a fecundação. Se não há fecundação, não tem gravidez. Fabiana, agora eu vou trazer um assunto que eu sei que você adora, que é com relação ao estilo de vida. Eu sei que você cuida bastante do seu estilo de vida saudável e você incentiva muitos dos seus pacientes e seguidores. Então, a afirmação é: estilo de vida não influencia a fertilidade. Isso é um mito. A gente dizer que não tem influência do estilo de vida é impossível, né, Valéria? Se a gente come bem, se a gente pratica atividade física, exercício físico, se a gente se mantém dentro do peso, é claro que isso tende a ter uma fertilidade melhor. Agora, vamos ter atenção também, porque tem gente que acha que tomar hormônio, tomar as bombas, que isso é ter um estilo de vida saudável. E na verdade não. O que a gente vê, por exemplo, é que muitos homens que utilizam hormônios androgênicos para realmente ganho de massa muscular e hipertrofia, esses homens param de produzir espermatozoides. Então a gente tem uma resposta
negativa na produção de espermatozoides daqueles homens que usam anabolizantes. Então, estilo de vida saudável é alimentação saudável e exercícios físicos, um sono adequado, ingesta de líquido, se manter dentro do peso. Isso é um estilo de vida saudável. E aí existem também, assim, a gente tem que lembrar que a gente não tem uma evidência muito forte em relação a isso, viu, Valéria? A respeito das vitaminas, da influência da nutrição. Mas é claro, pra gente é muito lógico que as pessoas que estão bem nutridas, que às vezes se tem uma deficiência nutricional ali de alguma vitamina, que às vezes se suplementam para aquela vitamina, a gente espera que haja uma melhora, se não na fertilidade, às vezes na qualidade do óvulo para a mulher ou na qualidade do espermatozoide para o homem. Então o estilo de vida, com certeza, tem um impacto importante na fertilidade. Então a fertilidade também pode ser tratada com medicamentos? Na verdade, a gente tem vários caminhos para tratamento da infertilidade. Primeiro, qual é a causa? Será que essa mulher não ovula? Será que esse homem não tem espermatozoides? Ou ele tem espermatozoides, mas os espermatozoides são fracos e em pouca quantidade? Será que a causa é porque essa mulher tem uma malformação do útero? Será que ela tem uma idade muito avançada e agora os óvulos já são de pior qualidade? Então, o tratamento ele vai depender muito da causa da infertilidade, que a gente investiga em todos os casais. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma mulher que tem as duas trompas obstruídas, eu tenho dois caminhos. Ou eu entro numa cirurgia e tento desobstruir essas trompas, essas tubas, ou eu faço uma fertilização in vitro. Porque aqui a gente pode até diferenciar. Qual que é a diferença de inseminação intrauterina e fertilização in vitro? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. A inseminação intrauterina, eu pego o sêmen do parceiro, preparo esse sêmen em laboratório e coloco esse sêmen dentro do útero da mulher. Então, na hora que eu coloco esse sêmen dentro do útero da mulher, os espermatozoides vão ter que ter uma tuba pérvia para encontrar com o óvulo. Então, é parte do pressuposto que essa mulher tem um funcionamento do sistema ali ginecológico aparentemente normal. Então, eu tenho uma tuba pérvia, então a gente vai encontrar esse óvulo com esse espermatozoide. A fertilização in vitro é um pouquinho mais, eu diria que invasiva e é um passo à frente. Porque imagina uma mulher que tem as duas trompas obstruídas. Eu vou pegar essa mulher, vou estimulá-la a produzir óvulos, e durante esse processo de estimulação ovariana, elas produzem vários folículos, que são bolinhas de água com óvulo dentro. Eu vou lá, aspiro cada um desses folículos, pego esse óvulo, pego o espermatozoide do parceiro e fertilizo em laboratório. Então eu produzo o embrião in vitro. Por isso, fertilização in vitro. Tá? E aí, depois da produção desse embrião in vitro, eu pego esse embrião e coloco dentro do útero da mulher, que é um procedimento que a gente chama de transferência embrionária. Rezamos para esse embrião implantar e evoluir e ter uma gestação saudável. Então, eu diria que a FIV seria um procedimento de mais alta complexidade. Né? Então, é um procedimento que realmente a gente produz os embriões fora do útero da mulher. Perfeito, Fabiano. Buscar o médico especialista precocemente pode aumentar as chances de sucesso do tratamento. Verdade. Sabe que existem muitos estudos mostrando hoje que a demora que essas pacientes ou esses casais são encaminhados para o especialista. Às vezes ficam tentando várias coisas ali no ginecologista geral, em pessoas que não são especialistas, e esses casais acabam demorando muito tempo para chegar. Existem estudos que falam aí de 7 anos, 4 anos, então tem vários estudos de várias formas e várias frentes, mas mostrando que realmente há uma demora muito grande. E você lembra que eu falei que a idade impacta na fertilidade? Então você imagina uma mulher que de repente pensou em engravidar aos 33 anos, e ela não consegue durante o primeiro ano, ela já vai estar com 34 anos. Se o médico que atende ela ali na rotina ginecológica, não tem a percepção de que já demorou 12 meses, ela deveria ser investigada e eventualmente tratada, essa mulher fica ali postergando ainda mais. Então, se ela está com 34, se ela demora mais 4 anos, ela já está com 38. Sim. E aos 38, é muito mais difícil ter sucesso do que aos 34. Então, isso é uma coisa importantíssima, inclusive para quem está assistindo a gente, porque a idade é um fator super impactante na qualidade, na possibilidade de concepção e de ter uma gestação saudável com um filho nascido vivo, porque pra gente o intuito não é ter só uma gestação, o intuito nosso é ter um filho nascido vivo. Porque o que adianta eu fazer uma mulher engravidar e abortar? Claro. Né? O objetivo nosso é nascido vivo, né? Então a gente tem que ter isso sempre em mente. E a possibilidade de nascido vivo é maior quanto menor a idade da mulher.
Bom, hoje vimos que existem diversas opções para tratar a infertilidade, como medicamentos, inseminação artificial, a fertilização in vitro e, claro, bons hábitos e o cuidado com a saúde. Então, Fabiano, nos ajuda a encerrar esse videocast trazendo uma mensagem principal sobre você como especialista, o que você indicaria para que quem está nos ouvindo hoje possa ter uma melhor qualidade de vida e possa ter um novo olhar com relação à infertilidade. Primeiro, obrigado, Valéria, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. E eu queria deixar um recado para quem está assistindo a gente, sim. Eu acho que o primeiro passo para quem deseja ter uma gravidez, para quem deseja ter filhos, é cuidar da própria saúde. Então, ter um estilo de vida saudável, com prática de exercícios físicos, uma alimentação regrada, adequada, ter um sono adequado, hidratação de forma adequada, tudo isso é super importante para o sucesso. Mas não só isso. Se você tem uma parceria fixa, já de alguns anos, já estão bem casados ali, já estão passando a idade, não demorem muito para ter filho. A gente sabe que todo mundo hoje quer crescer profissionalmente, que quer fazer o mestrado, doutorado, que quer atingir níveis na carreira muito altos para depois considerar a maternidade ou a paternidade. Quando a gente fala de casais, a gente tem que lembrar que a idade é um fator impactante nessa infertilidade ou na fertilidade. Então, decidir por engravidar de forma precoce é o ideal. Agora, não quero de jeito nenhum ter filho nesse momento, não é meu momento, aí eu tenho uma outra sugestão. Hoje existem técnicas de preservação da fertilidade, como por exemplo a criopreservação de óvulos, que seria o congelamento de óvulos. Então, as mulheres que pensam em adiar a maternidade por conta de trabalho, ou porque acham que não é o momento, ou porque não tem uma parceria fixa naquele momento, vale a pena considerar o congelamento de óvulos como uma opção. O congelamento de óvulos seria uma etapa pré-fertilização in vitro, em que a gente vai lá, estimula esses ovários da mulher e coleta esses óvulos e congela. Então, se essa mulher vai engravidar 5, 6, 7 anos depois, a idade daqueles óvulos congelados é que vai contar. Então, se ela congelou os óvulos aos 32 anos e ela quer engravidar agora aos 40, quando a gente for fazer a fertilização, ela for engravidar, a gente vai ter óvulos com a idade de 32 anos, aumentando muito as taxas de sucesso ali da fertilização. Então, acho que são esses os pontos, né, para a gente pensar realmente, para orientar quem está assistindo a gente, porque a fertilidade, infelizmente, tem esse limite com o passar da idade, com o passar do tempo. Fabiano, sabemos que existem algumas situações que não se descobrem qual a causa da infertilidade. Mito ou verdade? É verdade, Valéria. Olha que interessante, quando a gente investiga os casais, às vezes a gente vai achar ali, como eu disse anteriormente, 50% dos problemas vão estar nos homens, 50% dos problemas vão estar nas mulheres. Mas existem 15% de casais que a gente não vai encontrar problema em nenhum dos dois. Então, eu investigo o homem, eu investigo a mulher. Então, eu vou achar em um, eu vou achar em outro, às vezes eu acho nos dois, né? Às vezes os dois têm algum tipo de problema, se a gente considerar que é um percentual muito grande da população, às vezes a gente se esbarra em situações em que os dois têm problema, mas 15% é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Então a gente não tem uma causa justificada para isso. Simplesmente esses casais têm relações sexuais no período fértil, há muitos anos ou há ano, né? E não conseguem conceber. A consulta do casal antes de engravidar é importante. Mito ou verdade? Super verdade. O que a gente entende hoje? Se uma mulher tem alguma doença, ou um homem tem alguma doença, a gente precisa compensar essa doença antes do casal tentar engravidar. Por exemplo, hoje a gente sabe que a gente pode fazer uma averiguação de todo o histórico vacinal dessa mulher, de ver se ela já está protegida contra as principais doenças virais, porque também a gente sabe que doenças virais são causas de abortamento, de alterações fetais, inclusive morfológicas, né, que seriam as malformações fetais e até óbito intrauterino. Então, apesar de não ser diretamente ligado à infertilidade, seria uma complicação da gravidez em si, a consulta pré-concepcional com vacinação. Então, hoje a gente tem várias vacinas possíveis da gente fazer
antes de engravidar, além de ajustes medicamentosos. Por exemplo, se a mulher tem uma doença endocrinológica, então se ela tem um problema de tireoide, por exemplo, eu preciso compensar esse problema de tireoide antes dessa mulher engravidar. Se essa mulher tem diabetes, eu preciso compensar essa doença diabetes antes dela engravidar. Inclusive, às vezes, mudar para insulina se ela toma alguma medicação antes. Se ela tem hipertensão, alguns antihipertensivos não podem ser usados durante a gravidez. Então, eu preciso já mudar esses medicamentos para medicações que ela possa utilizar durante a gravidez. Então, tudo isso, de certa forma, vai impactar na fertilidade, porque a gente está falando de medicações que devem ou não ser utilizadas durante a gravidez. Perfeito, Fabiano. Então, essa conexão interdisciplinar ela é super importante entre o ginecologista e o endocrinologista no momento que o casal decide em ter filhos. É outra verdade. Tudo que é interdisciplinar, Valéria, imagina, por exemplo, se a paciente tem uma cardiopatia, que seria uma doença do coração. Essa mulher precisa ser acompanhada pelo cardiologista. Se ela tem uma doença endocrinológica, ela precisa ser acompanhada pelo endocrinologista. Se ela tem, por exemplo, obesidade, eventualmente eu vou precisar de um nutrólogo ou de uma nutricionista também para atuar nessa área. Então, entender, por exemplo, se ela tem lúpus, eu preciso do reumatologista comigo. Então, todas essas doenças, eu preciso de um acompanhamento também interdisciplinar. É claro que a gente, como obstetra, a gente tem, aqueles que têm formação em alto risco, a gente tem uma capacitação para lidar com esse público também que tem doenças em geral. Mas o ideal é realmente que a gente faça essa casadinha com o outro médico especialista para ter o melhor sucesso ali em relação à gestação. Fabiano, mulheres que fazem uso de anticoncepcionais por muito tempo, elas têm mais chances de serem inférteis. Mito ou verdade? Um super mito. E a gente vê isso na nossa prática clínica, que mulheres falam assim, mas eu estou usando pílula há muito tempo, isso vai me prejudicar na hora de ter filho. Ou eu estou usando o DIU há muito tempo, isso vai me prejudicar na hora de ter filho. Isso é mito, Valéria. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que, a partir da hora que a gente suspende o método, essa mulher volta a ciclar da forma que ela ciclaria, né? Então, é claro, se ela para o método aos 45 anos, a probabilidade dela engravidar é muito baixa, mas pela idade que ela se encontra, e não pelo método que ela utilizou. Então, se eu pego uma mulher, por exemplo, de 30 anos, que quer engravidar, e que ela usou pílula desde os 15 anos, o que é muito frequente isso, tá? Ela para essa pílula. Na hora que ela tenta engravidar, às vezes com 1-2 meses ela já está ciclando de novo e já tem chance de gravidez como qualquer outra mulher. Então esse é um baita de um mito. Então para quem usa anticoncepção, pode realmente ficar tranquila, porque em geral a fertilidade volta assim que parar o método. Fabiano, acabei de receber uma pergunta ao vivo. A mulher, após os 40 anos, ela tem um risco muito maior de não conseguir mais engravidar. Isso é verdade? Isso é verdade. O risco maior de não engravidar é verdade. Mas isso significa que ela não vai engravidar? Isso é mito. Então, assim, as mulheres podem engravidar após os 40 anos? Podem. Mas a gente tem que lembrar que a reserva ovariana ela vai caindo a partir dos 35 anos. Então, à medida que vai passando os anos, a gente vai tendo uma diminuição da reserva. Então, vai ficando cada vez mais difícil da mulher engravidar. Mas eu tenho pacientes que engravidaram com 44 anos espontaneamente, tiveram seus bebês de forma saudável. Mas o que a gente tem que lembrar também é que, com o passar da idade, existe um aumento também do risco de síndromes genéticas, como a síndrome de Down, por exemplo. Então, à medida que vai passando a idade, a gente vai tendo um aumento de risco de síndrome, inclusive de abortamento. Então, se a mulher engravida, a chance dela abortar aos 40 anos é maior do que aquela mulher que tem 20 anos de idade. Então são esses fatores, mas dizer que ela não vai engravidar, aí é demais. Agora, vamos imaginar uma mulher que acabou a reserva ovariana ou que a qualidade dos óvulos está muito ruim porque está no finalzinho da vida reprodutiva. Para essas mulheres, existe uma outra opção hoje em dia, que seria a ovorecepção. Uma mulher que tem os óvulos ainda, ela pode doar esses óvulos para essa mulher, que não produz óvulos com qualidade mais, ou que já não produz óvulos mais, e, eventualmente, gerar essa criança, que não vai ter as características genéticas dela, mas que quando a gente busca o óvulo, a gente busca características físicas muito similares. Então, às vezes, mesma cor de cabelo, mesma cor de olhos, mesma cor de pele, às vezes, mesmo tipo sanguíneo, para que aquela criança que seja formada seja muito parecida com a mãe também, apesar de não ter as características genéticas, né, ali juntas, né? Então, hoje é um caminho que tem sido buscado com bastante frequência. A gente vê alguns exemplos na vida, às vezes, de celebridades, né? A gente teve a Viviane Araújo, que falou muito claramente sobre isso, que ela queria engravidar, ela já não tinha mais óvulos, e ela
optou realmente por fazer uma ovorecepção. E aí a gente tem dois caminhos. Um, a gente utilizar mulheres brasileiras, e aí nesse caso, a mulher a que precisa dos óvulos, ela banca uma parte do tratamento dessa mulher brasileira, e essa mulher brasileira vai doar metade dos óvulos para essa mulher. Ou a gente pode importar óvulos de outros países, aí pagando-se, né, por esses óvulos, e que a gente consegue, inclusive, ver fotos das mulheres, às vezes na infância, na idade adulta, para ter uma noção se parece realmente com aquela mulher que a gente precisa manter as características ali para que tenha um filho parecido com o casal. Muito obrigado, doutor Fabiano. É sempre uma honra recebê-lo. Foi muito esclarecedor. E assim, nós vamos encerrar o nosso primeiro episódio do videocast Mitos e Verdades com o tema infertilidade. Espero que possa ter ajudado a esclarecer e desmistificar algumas informações sobre o tema. Se vocês gostaram, curtam, deixe seu like e deixe seus comentários. Esperamos vocês nos próximos episódios. Sigam a rede da Orient Medical e da Rede Saúde da Mulher e Longevidade. Até a próxima.